Nossos olhos, relaxar nossa mente e nossos corações, para aproveitar neste momento a energia deste ambiente, para receber de nossos anjos da guarda, dos espíritos aqui amigos, todas as informações, todas as mentalizações, toda a energia necessária para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, para trabalharmos a nossa reforma íntima, para compreendermos o que se passa conosco e os que estão ao nosso redor. Que o Zé Araújo possa ser intuído, iluminado e responda para nós não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir para o nosso melhoramento, para a nossa compreensão. Que possamos ouvir a leitura com os nossos corações e levar para casa essa mensagem escolhida pela espiritualidade. Agradecemos aos mentores da casa, aos trabalhadores da casa, espirituais encarnados e desencarnados, aos nossos anjos guardiões, aos nossos parentes e todos os que estão torcendo pela nossa melhora, pela nossa reforma e para que sejamos cada dia um pouquinho melhores. Que assim seja. A caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependa, como também a vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginais que sois mais irrepreensíveis e mais culpados que aqueles ao quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem e recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não reconhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizestes vós será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgências para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e de pureza, que o mundo não as considera sequer como faltas leves. Boa tarde a todos, muita paz e que possamos estar conectados com o Meigo Rabi da Galileia. Você tem que ter um pouco de paciência com minha garganta hoje, espero que não falhe. E o instrumento de trabalho, né? Não só para aqui, mas para a vida. E vamos tentar falar um pouco devagar hoje para que ela não vá embora a voz. Vamos lá. Ah, é verdade. Ah, me pediram para falar sobre a culpa, né? Isso aqui é o automatismo. É verdade, eu até esqueci que ia falar sobre a culpa. Ah, sim, a culpa. Culpa minha. Então, o que é que nós podemos falar um pouco sobre a culpa, né? A culpa, em nosso modo de observação, ela está inserida ou ligada a uma responsabilidade dada a uma pessoa e que essa pessoa, quando usa essa responsabilidade e prejudica a si mesmo ou prejudica a uma outra pessoa, seja no campo material, moral e espiritual, a culpa torna-se um dispositivo no campo subjetivo do ser. Como? É a culpa que, inclusive, pode ser o medidor do nível espiritual de uma pessoa. Ou seja,
A culpa subjetiva, ela está ligada ao grau espiritual de cada um de nós. A culpa é um dispositivo, porque tem pessoas que não sentem culpa. Aí é uma outra estrutura que nós vamos falar para vocês, psíquica, né? E comportamental, é uma outra coisa. Mas há pessoas que não sentem culpa, nós estamos falando no nível espiritual. Eu posso matar uma pessoa e jogar bola. Ou matar uma pessoa e ir para o cinema. Ou matar a pessoa e ainda me divertir no festival de piada. Né? Eu posso roubar uma pessoa e, inclusive, quando isso vem de pessoas celebridades, aí há uma diagnóstico que são psicopatas, que são, né, um monte de coisa. Mas quando é da vida comum, que acontece todo dia em São Paulo e todo dia nas grandes capitais, isso ninguém para pensar se há algum distúrbio, né? Porque as pessoas que não têm esse dispositivo da culpa, pode ver que ela pode, né, destroçar uma pessoa, botar numa mala, né, sair no elevador, botar num carro. E você vai fazer uma entrevista com uma pessoa dessa, ela diz, eu fiz isso porque ele me aborreceu lá na garagem. Estava cansado, ele me aborreceu muito. Não sente nada? Não, eu fiz porque está feito. Aí tem duas coisas que tem que se identificar. A estrutura psíquica comportamental dessa pessoa e o grau evolutivo espiritual. E por que você não vê isso num país como a Suíça? E quando acontece num país como a Áustria, a Alemanha, é uma raridade, é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. Não é? Porque são mais avançados, seriam colônias espirituais na Terra já bem avançadas na própria Terra, já fazendo um estágio aqui nas paragens terrenas. Agora, a culpa comportamental, a culpa das pessoas, dessas estruturas que vêm para nós, tem três tipos de culpa. Existem as pessoas emocionais, que vamos ter três comportamentos ali dentro que encara a culpa mais ou menos assim. Uma pessoa de um comportamento emocional muito crítico, a culpa, eles têm o maior e mais rápida consciência da culpa. Então vai ter os dois lados. Criticam-se e têm uma autocrítica muito grande, mas podem nivelar essa culpa no sentido de ser tão crítico que a culpa passa despercebida perante eles. Mas pelo menos eles têm consciência da culpa, esse estilo emocional. E a culpa também pode ser muito negativa, porque eu posso me vitimizar tanto com essa culpa, que essa culpa pode me destruir, me deixar doente e fazer chegar ao suicídio. Essas pessoas críticas emocionais, elas geralmente, quando sentem muita culpa, retiram a sua vida. Porque a culpa toma conta do seu próprio espírito e ele não vê mais nada, não enxerga mais nada. E aí alguns obsessores, ou ele mesmo, pode tirar a sua própria vida. Existe um outro comportamento, que é um comportamento da imaginação emocional, que tem uma ligação muito forte com a precipitação, com a ansiedade, e toma decisões, justifica a sua culpa. E esse comportamento emocional da imaginação, eles buscam demais a culpa para os outros. Seria o comportamento que, quando tem um nível evolutivo espiritual menor, o tempo todo, que já é propício da pessoa o tempo todo estar culpando as outras pessoas. Então, se ele tiver um nível, ele culpa as pessoas, e quando ele tem um nível espiritual maior, não, o culpado sou eu. Logo depois ele culpa você, eu culpo elas aqui, mas lá eu volto e digo, não, a culpa é minha. Eu tentei culpar vocês, mas a culpa é minha. Isso já é um nível. Ou eu mesmo já não me justifico tanto, não, eu sou culpado. Mas quando essas pessoas que são precipitadas, impulsivas, que têm a tendência natural de culpar a outra pessoa por conta da imagem, por conta não de uma maldade, elas têm um nível espiritual muito baixo, aí elas o tempo todo estão no engodo consigo e com as outras pessoas, arrumando culpa para justificar que eles não estão errados. Mas existe agora um outro, último, emocional, que a culpa aí é perigoso, porque pelo orgulho e pela imagem eu escondo a minha culpa de mim mesmo ou de mim mesma. Esse emocional, ele
ele arruma um jeito de não perceber a culpa, porque como vai ficar a minha imagem? Ao longo desses anos nós descobrimos, pela minha mãe mesmo, que todo mundo considera na família uma santa, e minha mãe é muito boa, tudo, mas não é que a minha mãe é muito boa, mas ela como uma pessoa que tem essa questão do orgulho, de ser querida, de ser tudo, eu já notei que a minha mãe, pessoas que já estiveram aqui nesta casa, pessoas que do campo profissional, que eles torcem, inclusive, que dê errado alguma coisa, se eu tenho uma culpa de alguma coisa, eu torço para que dê errado, para que essas pessoas elas caiam, elas tenham alguma culpa de alguma coisa para atenuar a minha culpa. Isso é inconsciente, não é nem consciente. Inconsciente. Imagine que emocional, né? Eu ajudo todo mundo, mas quando eu tenho culpa de alguma coisa, eu me mortifico, eu não quero sentir aquela culpa, eu tenho que culpar eles, tem que acontecer alguma coisa de errado, o negócio tem que acabar, porque se acabar, eu vou ficar aliviado ali. Ou aliviada dessa culpa. Olha que coisa louca. E essas pessoas que estou falando agora não têm consciência de que querem esconder a culpa no mais recôndito do ser, do seu arcabouço inconsciente, para que não possa lidar com ela no dia a dia, e encarar o monstro que é. Para essa pessoa sentir culpa, emocionalmente falando, é encarar um grande monstro. E eu não estou disposto a encarar esse monstro, porque eu sou uma pessoa muito querida, muito boa, que eu ajudo a todo mundo. Como é que eu vou me sentir culpado de alguma coisa? Como é que eu vou... Eu não me vinguei, não diga que eu me vinguei. Eu não aceito essa palavra que eu me vinguei. Esse aí é o último da culpa emocional. E depois nós vamos ter mais aquelas pessoas racionais, que tem uma racional que vive distante do mundo, que nem culpa sente. E tem até uma certa razão. Porque não me envolvo emocionalmente com ninguém. Não me deixo nem depender da pessoa, nem que a pessoa dependa de mim. Nessa vida de distância, eu não me envolvendo emocionalmente, eu não vou me culpar, também não vou fazer nada para ser culpado. E como eu sou um racional muito profundo, vou sentir uma distância de tudo aquilo e não vou me sentir mal com tudo que está sendo feito. E existe outra pessoa, outros valores de pessoas racionais, mas muito continuadoras, muito desconfiadas, muito... Opa, isso aí vai ser melhor do que água. Obrigado. Tá vendo como sou tratado aqui? Meu Deus, aí isso aí é para ficar devendo mais ainda. Isso aí é um perigo. Tá vendo como é a vida? Agora a minha consciência me lembrou que exatamente 9 anos, 6 meses e 4 dias, uma pessoa estava dando palestra, tomando água direto, e aquilo me incomodava lá atrás. E agora o meu nível de consciência fez assim: você lembra que você estava sentado lá atrás e isso incomodava porque a pessoa tomava água e falava? Hoje você vai fazer a mesma coisa. Olha aí. Ainda bem que eu tenho um negócio que é rápido assim, né? Você fez isso, rapaz. E eu fiz. E é bom contar porque... quando você coloca as suas coisas para fora, também tem que escolher a pessoa para colocar, né? Porque tem pessoa que você coloca, o William Bonner vai estar falando lá depois. Olha, aconteceu assim, né? Nem todo mundo a gente pode contar, não é verdade? Mas eu estava onde? Eu me perdi agora. Na culpa. Eu pelo menos sou sincero de que me perco, né? Na culpa dos... Na culpa das pessoas que desconfiam, que são pessoas que têm um freio de mão puxado, vivem cismando com as próprias coisas. Essas pessoas, imaginem que elas têm dúvida da culpa. Vem a culpa, depois eu acho que eu não tenho culpa, aí acho que o outro é culpado, depois eu tenho culpa. Depois a outra pessoa é culpada. Não, mas a culpa é minha não, a culpa é sua, a culpa é minha, e aí eu fico em dúvida. Mesmo assim eu assumo a culpa, mas depois eu tenho dúvida se eu sou culpado. Mas é verdade. Não sou culpado. Não, eu sou culpado. Não, eu não sou. Então não vamos ficar aqui, né? Vamos para um outro comportamento. Que é o comportamento... Agora eu vou pagar a minha língua, né? Isso é bom porque... E uma outra racional que existe, racional de culpa, esse aqui racional é um racional para fora. É um racional que a culpa não é uma boa hóspede para a psique dessa pessoa, para a personalidade dessa pessoa. Porque, inclusive, essas pessoas dizem assim muitas vezes para mim: eu só não sinto culpa do que eu não fiz. Não é? Por quê? Porque ela vai sentir culpa quando ela está num estágio espiritual melhor.
maior, um nível maior, aí ela vai sentir uma culpa. E aí é onde esse emocional dela vem com uma carga muito forte. Essas pessoas que são ditas otimistas, né? Demais, por isso que elas entram como ela tem pouca ligação com o emocional, eu entro numa briga profunda com o meu eu. Aí, saúde. Mas quando eu não me dou com aquilo ali, aquela culpa, eu não sei lidar com a culpa, com a dor. Essas pessoas otimistas, então eu não sei me lidar com isso. Aí eu prefiro não sentir culpa, para não ter que lidar com ela. Prefiro dar um tempo com a culpa. E depois nós vamos ter aí as pessoas ditas ativas, né? As pessoas que são mais ativas, tudo é para ontem. Essas pessoas, assim também, a culpa também é muito proativa. Como é que seria a culpa? Uma dessas pessoas, a culpa, ela fica longe, porque são pessoas dominadoras e pensam muito antes de fazer. Então sentem menos culpa porque há uma insensibilidade também no nível menor espiritual. No nível maior espiritual, só vão fazer aquilo que acham que é certo fazer, por isso que não vai vir culpa depois. Fazem, está feito. Não adianta querer culpar, porque pensaram antes de fazer. Então vão sentir menos culpa. E nós vamos ter uma outra pessoa, outro estilo de comportamento, ativo também ainda, que vai ser uma pessoa que não consegue colocar a sua culpa para fora. Se não consegue dizer os segredos que sabe da família, das pessoas, como é que vai colocar a sua culpa para fora? Mas coloca, mas demora um monte, porque as pessoas sempre estão zangadas. No dia, eu estou disposto a chegar aqui e contar a culpa para minha mãe, para minha irmã, e vou contar para elas, mas elas já assim, fala tudo. Aí eu já aquilo ali eu não falo mais nada. É só isso? Perguntei mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Elas estão bravas? Mas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu posso contar mais alguma coisa. Essa pessoa, a culpa dele é a prestação. Pode ser em 24 vezes, 400 meses, 10 anos para sair a culpa, para contar toda a culpa do que fez. Não é? E nós vamos ter o último, né, ali, hiper, mega ativo, que são pessoas que não querem estar erradas, são pessoas que essa palavra é como se fosse a pior coisa do mundo, ou quando julgam uma coisa, o seu senso de justiça, ele pode ser muito, né, muito assim, reto e não vê os lados, porque eu quero muita justiça, mas e os outros? Eu tenho que pensar comigo também, se fosse eu que estivesse no lugar da pessoa. E eles têm um problema sério com a culpa. A culpa traz uma raiva contida, então eles preferem afastar a culpa também. Como é que eu afasto a culpa? Fico com raiva, não quero falar do assunto. Aí a culpa ela vem atrasada, ela vem em slow motion, que é câmera lenta a culpa, ela vem assim, ó. Aí quando ela chega a culpa, por exemplo, uma culpa de ter, eu compro sempre para os outros. Muitas pessoas desse grupo de comportamento disseram, olha, eu compro muito para os outros. E quando eu compro para mim, no caminho eu venho assim, ai, estou arrependida, não devia ter comprado. Então eles não sabem sentir culpa. Seja de comprar, seja de magoar, seja de ter dito uma palavra que eles ficam dizendo, não, eu disse por isso. Mas não pensou antes de dizer. E essas pessoas podem evitar uma culpa muito grande. Pensar primeiro, dar crédito ao que as pessoas estão falando, depois analisa um pouco para dizer. Porque depois de dito, uma palavra dita não tem como retirar. Nós não temos como retirar uma palavra dita, né? Tá. Então, 2 grupos que vão sofrer muito com a culpa, vão querer culpar a todos nós, é aquele lado emocional que nós falamos, no meio, lado emocional, e esse agora, por último, que nós estamos falando. Por conta da ansiedade, da precipitação, do impulso, da palavra, do julgamento apressado, eu posso sentir culpa, e essa culpa eu não sei lidar com ela, e eu posso me prejudicar, até ficar doente, ou entrar num processo psicodestrutivo. Tá? Pagando aqui a língua. E o chá tá quente mesmo, viu? Eu gosto de chá quente, mas esse tá fervendo. Isso é bom. Então, para falar um pouquinho mais sobre a culpa, nos remete à nossa mente a questão 632 do Livro dos Espíritos. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, porque Kardec está interessado em saber o seguinte, se nós estamos em erro, o homem, né, está sujeito ao erro, como está? Se o homem está sujeito ao erro, como está?
como saber se o homem pode fazer um julgamento entre o mal, o bem e o mal? E se ele acreditar que está fazendo o bem e na realidade estiver fazendo o mal? Entenderam o que Kardec perguntou? Kardec fez assim: como a gente vive em erros, segundo ele viu no Livro dos Espíritos, a gente vive cometendo erros, como a gente está, como ele queria assim, como saber, a gente pode estar enganado, estar errado, achando que está fazendo o bem e na realidade a gente está fazendo o mal. Kardec queria saber isso aí. Olha a resposta da espiritualidade superior no século XIX, Allan Kardec. É bom vocês lerem a questão 632. Começa assim, ó: Jesus disse, dois pontos. Jesus disse, dois pontos. Foi muito enfático com Kardec a espiritualidade. Jesus disse, dois pontos: fazeis aos homens o que quereis que eles vos façam. Ou seja, isso se resume tudo. E ele diz que esse resumo, nós não nos enganaremos com esse resumo. Tá certo? Ai, eu também tomei um susto, rapaz, que susto. É que se a pessoa for cochilar, esse tal de acordeu vem e assusta, parece o demônio vindo, né, coitado, desculpe. Ai, eu também não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu estou aqui dando a palestra, a pessoa começa a cochilar e ele vai entrando pelos pés. Às vezes eu sei que é ele vai entrando pelos pés, é verdade. Aproveitar para tomar um golinho de chá aqui, de gengibre. Tu viu a coisa branca cruzar? E aí veio um negócio assim. A coisa branca, escuta, como é seu nome? Hein? Silene, a coisa branca era para acordar o rapaz que ia dormindo. Aí eu acordei, eu veio. Como a coisa branca não deu conta, aí o acordeio vem e veio o pessoal aí da internet aí, né? Enxuliganzinho, muito desculpe. E aproveitando, depois da questão 632 do Livro dos Espíritos, o que a gente podia mais para encerrar a culpa é uma historinha muito interessante que aconteceu conta-se que Chico Xavier, trabalhando muito, todos os dias indo para o centro espírita, além do seu trabalho já normal do dia a dia, né, que ele tinha que fazer à noite, ele ia para a casa espírita, para o centro espírita, e ele chegava muito tarde em casa. E uma vizinha começou a ficar olhando, porque Chico Xavier tinha um cachorro doente que tinha que enfiar a comida na garganta do cachorro para alimentar ele. E ela via aquele sofrimento dele, que antes de dormir ele tinha que dar comida ao cachorro de noite. Essa vizinha, por caridade, cometeu um homicídio, matou o cachorro para fazer o bem a Chico Xavier. Ela matou o cachorro, e assim, vou ajudá-lo, vou matar esse cachorro. Envenenou o cachorro, fez a caridade, né? A caridade, depois dessa nobre caridade de homicídio ao cachorro, Chico ficou, né, magoado, triste com essa mulher, porque ele descobriu que ela tinha feito isso. E não foi falado, nem ela falou com ele, nem ele falou com ela. E numa noite de psicografia, Emmanuel disse assim: você está nos atrapalhando o nosso trabalho. Aí Chico Xavier: como eu estou atrapalhando? Com a sua mágoa, com essa sua tristeza pela vizinha sua lá. Aí, tá, e o que é que eu faço? Porque Chico sempre muito obediente, né? Sempre muito. O que é que eu faço? Aí Emmanuel assim: vá lá, se reconcilie com ela e vá pedir desculpa e presenteia. Aí ele disse: mas eu sou a vítima, eu fui ofendido, eu ainda vou ter que ir lá pedir desculpa a ela e presentear ela? Aí Emmanuel disse assim: não sou eu que estou dizendo isso, Jesus foi quem ensinou isso. Quem disse isso foi Jesus, então você vai lá e faça. Para você se libertar disso, porque Chico todo dia ficava pensando nisso, não conseguia mais trabalhar. E aí vai que Chico, conta-se que Chico foi lá, coitado, com o salário dele, comprou uma máquina de costura, prestação naquela época, imagine, uma máquina de costura. Eu não sei se ele já terminou de pagar na outra vida, eu acho que já, coitado, porque a pessoa quando, né, dificuldade. E deu essa máquina de costura, a mulher presenteou, beijou ela, mas depois que ele fez isso, a mulher agarrava no pescoço dele, beijava ele, agradecia, ele deu a máquina e ali se cortou aquele fio da mágoa, aquele fio horrível da culpa, do erro e do perdão. Sem querer aqui fazer apologia ou ser conivente com as pessoas que nos lesaram, que nos magoaram de alguma forma, façamos isso. E eu até em público quero fazer, seja com Júlia, com a Adriana, com o Agostinho, com a Fabiana, com o Tony, com todos que estiverem aí. Se eu fiz alguma coisa, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de costura para vocês, mas tem aqui o meu coração, o meu amor,
e qualquer hora, qualquer minuto para ajudar, porque da vida nós não vamos levar nada. Nós vamos levar essa passagem porque nós somos devedores uns dos outros enquanto aqui estivermos. E a gente aprende a todo dia. Esse Zé Araújo que hoje está aqui não é o mesmo da semana passada, do mês passado, do ano passado, porque nós vamos nos melhorando, essa é a grande busca. Transformação, mudança é uma palavra muito forte. Mas para não nos sentirmos culpa, que Joana de Ângeles ensinou a Divaldo, e eu fiquei com isso gravado, sempre falei muito esses anos todos aqui na casa, para anular o mal que nós fizemos a nós e a outrem, façamos o bem a partir de agora, de já, a nós e essas outras pessoas. Porque a culpa, a falta de perdão, são verdadeiras prisões em nossas vidas. A melhor coisa é se libertar, é perdoar. E aquele que precisa pedir perdão, peça. Ah, mas eu não tenho coragem. Manda uma carta, um e-mail. Se liberta, enquanto está aqui na caminhada. Enquanto a gente tem condições de fazer isso. Depois no mundo espiritual fica mais difícil. Que aí às vezes a gente tem que retornar. E você não queria mais retornar, mas vai ter que retornar. Faça o seu melhor. Não importa se o outro não vai aceitar, se ele não quer. O importante que Jesus, e por isso que nós estamos nesse planeta, é para aprendermos através do amor, do conhecimento ou da dor. Então, se libertem da culpa, que é uma coisa muito ruim. Tá certo? Então vamos lá agora para uma outra etapa. Espero que eu tenha elucidado um pouco sobre a culpa, né? E lógico, se fosse a Beatriz, ia dar uma palestra muito melhor do que a nossa. Um abraço, Beatriz, a Suélia aí, boa recuperação depois da cirurgia que fez, está com leucemia no hospital. A Bia, ontem à noite, ela ficou contente quando eu disse para Nice para dizer, libertar ela dessa, né, dessa culpa de ter que dar palestra, né? Ok, Bia, essa missão. Vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde. Namoro um rapaz que tem problemas com bebidas. Sempre que toco no assunto, ele fica quieto. Talvez por estar no grupo dos neutros. Como estou no grupo futurista, isso me preocupa, porque às vezes fica bêbado tomando somente uma latinha, e em outras bebe até acabar as bebidas. Penso que seja um problema de vidas passadas. Sempre penso no que devo ter me comprometido antes de encarnar, se uma das tarefas é ajudá-lo. Por outro lado, tenho medo de não conseguir. Já temos planos de noivar e casar. Quero dar bons exemplos a meu filho e, quem sabe, próximos. Pergunto, posso estar destinada a ajudar ele? Como conseguir ajudar uma pessoa que está no grupo dos neutros? Espero que tenha permissão espiritual para me responder. De qualquer forma, agradeço. Permissão até que já foi dada, né? Agora, não sei se a pessoa vai aguentar, porque muita gente quer a verdade, mas poucos querem escutar a verdade. Bem, se faz necessário, antes, elucidar para as pessoas que estão aqui e que não entenderam o que foi dito, né? E as pessoas que estão via internet pela primeira vez assistindo nossa casa, é um prazer tê-los conectados conosco aqui na CI, o Recanto Saber. Explicar o que é aqui, o que é neutro e o que é futurista, né? Porque vai dizer assim, meu, que linguagem é essa que estão usando? É uma nova linguagem? Não é? Eles foram fazer um curso com o Valdo Vieira em Curitiba? Não é isso. Não. É que falou assim de nós chamamos... Antigamente eu era tão grosso que quando o lápis não servia eu jogava no chão, veja. Já evolui bastante, eu não jogo mais no chão. Eu coloco aqui com todo carinho. Não é uma evolução? Mas quem saiu da casa e me viu fazendo isso ainda vai achar que eu faço isso, tá vendo você? É assim são os nossos familiares. A imagem que eles têm, a simbiose e a conexão é essa. Você era assim e você é assim. É um estigma da família. E você, às vezes, já mudou tanto, mas a pessoa não quer ver isso. Ela quer ver aquilo, porque aquilo satisfaz ela para achar que você é aquilo ainda. É a verdade, né? Quem já passa por isso na família, levanta a mão aí. Olha, não é pouco não. Então, é amor e paciência mesmo. Vamos lá. Você falou grupo de neutros, né?
faço parte, nesse livro ali, não tem isso, mas é uma nomenclatura que chama assim, Grupo de Comportamento, que é igual a isso aqui, ó. Pacifistas, que tem como paixão no Arqueologia do Ser, que é a base paixão, o princípio elementar natural, a indolência. E ela falou que ela é uma pessoa do grupo, né, dos futuristas, que no Arqueologia do Ser tem a nomenclatura de multifaces, que tem como base paixão, aqui, a ilusão, imaginação. Bem, de tudo que foi transcorrido por esta pergunta, de ter um companheiro, uma companheira faz parte do eu neutro, é bom que a gente vai ter que esclarecer um pouco. As pessoas fazem essas perguntas, mas a maioria não tem esse conhecimento, ou não leu esse livro, ou não quer entender, ou ainda não acordou do sono profundo do sistema ou da programação. Mas vamos lá. Vocês agora vão identificar até pessoas da família aí. Uma pessoa que faz parte dessa base paixão, da indolência, que é chamada de pacifistas e que é neutra, por que ela é neutra? Ela é neutra porque você pergunta assim, vamos colocar a Iris aqui, você vai perguntar assim, a Iris pegou, falou um monte mal dela, a Iris, mas a Iris, mas só não falou que ela era bruxa, o resto falou. Vamos supor que a Iris, mas isso pode ser no trabalho ou na vida pessoal, e aí vocês assim, a Iris falou, você vai ficar bem brava dizendo para mim, a Iris falou mal de mim, pode dizer que eu estou sabendo. E ela ficou sabendo através da Maria, que a Iris chegou para mim e falou, a Maria disse assim, olha, a Iris andou falando mal de ti. E aí ela vem me perguntar, e foi para o Zé Araújo que ela falou. Tá entendido o teatrinho agora? Tá entendido? Então veja bem, o que vai acontecer. Aí você pergunta para mim, brava, se a Iris falou mal de você para mim. Olha, eu tô sabendo que a Iris falou mal de mim para você. É verdade, né? Não sei de nada. Todo neutro na face da Terra vai fazer isso. Todos. Tem umas pessoas meio disponíveis, prestativas, que podem fazer isso para conciliar, mas não vai fazer dessa forma. Ele não vai nem falar. E nem vai querer mais ficar aqui. Agora, o que ela perguntou vai muito longe. Era melhor que ela conhecesse mais essas ferramentas pessoais daqui espirituais e profissionais, porque nós temos o neutro, que é um neutro assim, alegre, né? Do tipo do Ronaldo Fenômeno, mas temos aquele neutro mais assim, melancólico, que se vitimiza, né? E nós vamos ter um neutro mais desconfiado, vamos ter uma pessoa do comportamento, então vamos ter variáveis disso aí. Aí essa questão de julgar, nós vamos falar das pessoas e no final eu digo o que acontece. Então as pessoas que têm essa indolência são pessoas que não gostam de conflitos. Quando 2 anos de casado, essas pessoas, uma jovem senhora me dizia essa semana, que ela tem 2 anos de casado, ela diz assim, olha, quando eu estou sentado aqui, o meu marido chega, conforme ele abre a porta, eu já sei se eu posso falar uma coisa para ele ou não. De tão observadores que eles são. Aí conforme ele bate a porta, ele faz assim, e aí, quer me contar alguma coisa? Aí ela faz, não, nada. Pela forma de abordagem com essa pessoa. E aí as pessoas julgam elas como elas são quietas, mas são muito observadoras. E aí, imagine aqui, uma pessoa desse grupo que é super quieta na sua e que se abre se você fizer. Até uma mãe com a filha ou um filho desse aqui, esse filho pode se tornar teu amigo ou tua amiga. Agora, se você pressionar, você nunca vai saber de nada, porque você pressiona. O que foi, minha filha? Vai sair com aquela menina? Eu estou saindo com aquela moça. Que você pressiona. Você não vai pra festa com essa tal de Iris. Não vai. Aí eu vou escondido. Aí daqui a pouco aí eu vou lá pra Casa Espírita, o Recanto Saber, e descubro que não pode tratar as pessoas desse grupo neutro, pacifistas assim. Aí eu faço o contrário. Isso que eu tô falando aconteceu mesmo, tá? Na vida profissional. Chego lá e faço assim, minha filha, você pode ir. Agora cuida com aquela tal de Iris, tá? Cuida com ela. Aí quando eu chego lá na frente, toda arrumadinha, eu faço, vamos não. E quando a Iris liga, eu falo, fala que eu não tô. Quer dizer,
Uma pessoa dessa é muito difícil de você julgar, porque você não sabe o que ela está pensando. Nem o pai, nem a mãe, nem o esposo, nem a esposa, nem o marido, nem os amigos conhecem essa pessoa. Só Papai do Céu, eu por conta da psicometria e Deus e a espiritualidade. Você não sabe dali o que mundo tem ali dentro. E você não sabe o motivo que a pessoa pode estar bebendo. Ele pode estar bebendo porque esse eu neutro, nós fizemos pesquisas no AA, em tudo. Esse grupo é o grupo que, quando entra num vício, é o grupo mais difícil disso aí. Por causa da indolência. Imagina que a indolência é uma energia. No lado bom, ela é uma energia calmante. Toda pessoa desse grupo, né? A gente tem um exemplo aqui da Nazaré, diz que a Nazaré chegou numa creche, o primeiro dia dela na creche, segundo a Nazaré, vou contar o sabor das nossas emoções, a Nazaré desse grupo neutro, disse que estava um berreiro danado das crianças. E tinha que aceitar ela na creche ou não, mas a espiritualidade foi tão bom com a Nazaré, que a Nazaré chegou exatamente numa hora que as crianças estavam com energia, assim, e aí a Nazaré fez, alecrim, alecrim das crianças. Quer dizer, essa pessoa... Cachorro, gato, bravo, tudo vai gostar dela, as crianças, tudo mais. Mas tem as partes negativas. E quais são as partes negativas? A parte negativa é que eu sou uma pessoa que vem com essa energia. Se eu não souber aproveitar e entrar em algum vício, ou eu não estou gostando de uma coisa, porque o neutro, ele pode passar uma vida toda sem coragem de dizer para a pessoa, do tipo, eu não gosto mais de você. Ou do tipo... Eu não concordo com isso. Em vez de eu dizer isso, eu na bebida ou na droga ou em alguma coisa, eu vou em algum lugar fazer alguma coisa para me destruir. Às vezes uma doença que vem no neutro é para acordar, porque só doenças muito fortes é para acordar o neutro. Se o neutro não acordar, para Jesus costumo dizer, alguma coisa vai acordar ele. Não é? Tá certo? Agora, o futurista... Com todo respeito a todos eles, que eu tenho inveja, inclusive, não aquela inveja brasileira do olho seca-pimenta, meu, que sapato lindo isso. Quando ela sai daqui, o sapato dela faz... Essa inveja de seca-pimenta brasileira que tem aqui. E a minha mãe tinha uma amiga, que ela achava que era amiga. Essa mulher tinha uma energia tão forte, que um dia minha mãe tinha uma palmeira muito linda, que ela cultivava. A mulher chegou assim, Zezé, que palmeira linda. Olha, só foi a mulher sair, a palmeira murchou, secou e morreu. Não no mesmo dia ela começou a morrer. No outro dia, com 3 dias, estava seca a palmeira. Olha a energia. Eu não tenho um negócio macumba, tem nada disso. Agora tem gente que tem uma força na inveja, diz assim, tu vai viajar para onde? A pessoa diz assim, para Portugal. Dá tudo errado, você quebra a perna, o negócio, o avião não pousa, não faz de jeito nenhum. Acontece alguma coisa. E... essa questão desse grupo aqui, que eu tenho uma inveja boa, porque são multitarefas, são pessoas que são empreendedoras, tudo mais, mesmo com suas baixas autoestima, mas não nasceu. A única inabilidade que eles nasceram, o resto eles fazem qualquer coisa. A única que nasceram é que eles não têm condições nenhuma de julgar quem quer que seja. Porque eles criam padrões, né? Eles veem uma pessoa é aquilo e não é aquilo. Pode se precipitar, ferrar as pessoas todinho. Depois de um tempo, o melhor amigo entre Deus, Papai do Céu, a espiritualidade, os mentores, Jesus, Buda e todo mundo com essas pessoas, se chama isso aqui, ó. Só isso aqui para curar essas pessoas, em nome de Jesus. Como diz Alamar, só isso aqui, ó. Que é chamado o tempo. O tempo faz com que a ficha caia. Agora, também é um grupo fantástico. Mas ele pensa o seguinte, esse grupo. Se ela é diferente de mim, eu estou com a razão. As pessoas querem ter seus pontos de vista, né? Cada grupo de comportamento vê o mundo de uma forma. O neutro vê um mundo assim, ó. Se as pessoas vierem para cima é bom, se sorrir é bom, se souber conversar comigo é bom. E os futuristas não, eu estou aqui com você, mas já entendi o que você quer dizer, já estou longe já, pensando no que eu vou fazer, ou já estou assistindo ali, ou já estou escutando o que elas estão dizendo, ou já estou fantasiando. Então, como é que eu posso observar as pessoas? Eu não nasci para isso. Eu não nasci para observar a gente. Eu nasci para fazer, para realizar, para criar, para imaginar, para fazer, para andar, para correr, para preencher o meu tempo todo. Eu nasci para isso, mas não nasci para observar o meu filho, a minha filha agora com o tempo. Ontem eu encontrei um casal em Florianópolis, que os dois são desse grupo futurista, multiface. Só que o homem, ele é racional. Ele consegue observar um pouco os filhos. Enquanto a mulher, ela é ativa. Tudo que ela disse dos filhos não converge, não tem nada a ver. Quer dizer, ela disse uma frase ontem para nós. Ela tem 52 anos. Ela disse, olha, eu não conhecia meus filhos, vim conhecer aqui. Tudo que ela achava dos 2 filhos estava totalmente tudo errado, equivocado, translocado, e tudo errado. E ela criou, é mãe.
E o marido sendo do mesmo grupo, mas só porque tem um racional no condicionamento e ela tem um ativo, já dá uma diferença grande. Quantas pessoas chegou aqui dentro, ou profissionalmente, dizendo assim, eu não conheço meus filhos, eu achei que conhecia. O meu filho, a minha mãe. Porque nós criamos paradigmas, justificativas para explicar os comportamentos daqueles que vivem conosco. E se não for parecido com o nosso, não é normal. É normal como a gente vê a vida, o que a gente quer. Agora o outro vê a vida diferente, não é normal. Isso é uma coisa diferente. Tá? Eu estou contente que eu estou vendo muita gente aqui retornando a casa. Eu fico muito contente quando vejo isso. E os espíritos que estão no mundo espiritual também ficam contentes. Quando vê pessoas que eu não via faz tempo, né? Vi na casa, aí eu estou vendo aí, fico contente. Mas entende aí? A resposta é, eu posso estar errado. Como é que é o final? A pergunta finalzinha ali? No final, só o final. Pergunto, posso estar destinado a ajudar ele? Como conseguir ajudar uma pessoa que está no grupo dos neutros? Não, a questão de destino, não existe destinado, ninguém está destinado ou predestinado. Isso aí é a roda do Sansara, do budismo, do karma, isso não existe. O espiritismo vem elucidar coisas de doutrinas antigas que se colocam de uma forma muito assim, justaposta. Não pode. Tudo você pode mudar. Eu li um conhecimento que trouxe o livro Cidades Espirituais, né? Que é, como é que é? O nome do negócio lá, que você pode ganhar 2 encarnações, como é que é? É o Trainee Evolved. Trainee Evolved. É, isso aí mesmo. Esta particularidade que tem no livro nos deixou com os neurônios queimando. Digo, isso existe, olha aí. Quer dizer, não existe que você está predestinado. Agora, ninguém se une por acaso, né? Tem uns que tem gente que não é por acaso, não é forçado. Vou fazer macumba para ficar com aquele rapaz, eu fiquei com ele através da macumba, vai dar tudo errado. Ou eu, por interesse pessoal, eu queria, ou porque a pessoa, não, fulana vai vir, eu vou tomar ele. Aí também, né? Ou o cara assim, não, eu quero ter ela, eu quero, então ele ficou com aquela pessoa porque ele lutou, porque deu tudo errado, mas ele quis. Agora um filme que nos chamou a atenção foi Agentes do Destino. Quem já assistiu, levanta a mão, Agentes do Destino. Aquilo me chamou a atenção, Agentes do Destino. Porque tinha um livro, ali sim, ali é muita ficção, mas eu acredito que tem pessoas que não é para se encontrar mesmo, isso eu acredito. Aí eu fico perguntando, mas por que deixou a pessoa se encontrar também? Não é não? Porque também eu acredito que eles falham lá em cima também. Alguns anjos da guarda fica, né, lendo algum romance, ou se distrai, ou dá um cochilo, a gente já dá bobeira pra gente, né? O planeta de expiação e prova, nós não somos de brincadeira. Se um espírito desse cochilar, a gente já está fazendo tudo de novo. O cara tem que ficar assim, com as asas batendo na gente, opa, na verdade, no sentido figurado isso, né? Tá certo? Mas, não tem nenhuma... Agora, faça o seu melhor, porque o grande objetivo de uma ferramenta ou de um conhecimento desse que as pessoas estão ignorando, que isso é normal, vão ignorar, vão dar de fazendo assim, é normal. Daqui a 30, 40 anos, o trabalho que nós vamos deixar com um Zé Ninguém, né, de Araújo, que esse trabalho ali nós vamos melhorar, escrevemos de forma muito profunda que é a Arqueologia do Ser, nós vamos conseguir com que as pessoas tem que entender melhor como funciona uma pessoa pacifista neutro, e você se entender melhor, e ajudar. Quer uma ajuda? Como é que você pode ajudar? Não fique de cara feia, não crie conflitos, não julgue. Seja amigo do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu esposo, desse grupo de comportamento. Se alie, porque teve uma mulher que fez uma jovem senhora, mulher que fez um curso, e ela era muito brava, uma futurista assim, uma multifácil muito brava. E ela disse, meu Deus do céu, homem, tu tinha razão, porque eu fui para casa fazer isso só para ver se tu estava certo. Porque eu só confio em psicólogo, psiquiatra, médico, e tu é um Zé Ninguém aí, vem falar um negócio desse. Eu veio para crer em casa. Ela tem um esposo desse grupo aqui, neutro, pacifista. Ela chegou em casa, fez assim. Ela disse que teve que primeiro tomar uns calmantes, né? Tomou até uma champanhezinha, ficou meio alegre, disse assim, amor, vem me ajudar, para depois a gente pode namorar, ficar junto, me ajuda. Primeira que ela falou assim tão bem com ele que ele ficou desconfiado. O que é que deu nela? Acontecendo, né? Mas como ela envolveu ele dessa forma, ele acabou cedendo. Meu Deus, parecia um de flash. Arrumou tudo, e até a descarga, que fazia 3 meses que ele não ajeitava porque ela pressionava, ele ajeitou também. Ela chegou, deu um depoimento fantástico, assim, meu Deus, não é que é verdade?
como eu falei bem com ele, comecei a falar assim, nosso relacionamento está melhor, e ele está me contando as coisas. Ele não me contava porque eu já ficava julgando já. E tu aceitou? Eu já... E aí já dava tudo isso. Então, pode ajudar? Pode. Agora, Divaldo, certa feita, no Lar Espírita Xavier, muitos anos atrás, fazem quase 30 anos que a gente está tentando, né, ser um espírita cristão, ele nos disse, numa perguntas e resposta, que as pessoas às vezes têm que se libertar e libertar o outro. Quando um relacionamento ele perde o respeito, tem que fazer uma reconstrução ou cada um segue o seu caminho, porque o respeito ele é a coisa essencial no amor, na amizade, né? E depois que perde o respeito, aí realmente mas a gente tem que tentar. As pessoas querem se livrar quando você tentou, não, você não tentou. Você está querendo desculpa para fazer uma coisa e essas pessoas da pergunta é diferente. Quer construir, né? Quer tentar. Isso é maravilhoso. Então tente, porque a nossa missão aqui, todos nós como pai, mãe, namorado, esposo, caso, relacionamento, o que for, é nos melhorarmos e ajudar as outras pessoas a se melhorarem. Mas ninguém está preso a viver num calabouço com ninguém. Tem que ser bom. E vai ser difícil, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém vai conseguir dizer que o outro, esse aqui é melhor para mim ou aquele. Não tem bom sem defeito. Todos nós temos defeitinho de fábrica quando estamos aqui na Terra. Valeu? Minha água fluidificada tem sempre um gosto muito forte. Tem alguma explicação? Olha, se não for água da torneira ou sua garrafa estiver suja, primeiro a gente tem que verificar tudo. Como uma pessoa séptica, porque eu estou no espiritismo, mas o espírito assim, é muito chato esse homem, né? A gente psicografa, ele é inconsciente, a gente está provando ali na psicografia e ele ainda fica desconfiado. Fico porque, sei lá, eu sou assim. Depois de a gente verificar, não, aí a pessoa disse, não, eu compro sempre água mineral, muda de marca, porque aquela água pode estar, né? Também ainda digo isso. Sim, olha gente, não só a água pode ter um gosto forte, como tem pessoas aqui que já sentiram até aromas na água. Tem gente que sente aroma, tem outros que dizem assim, meu Deus, essa água está um pouco salgada. Tem uns, mas você colocou algum adoçante aqui? Que água diferente. Teve uma pessoa que já chegou a dizer que tinha gosto de água de coco. De remédio também, gosto de remédio. Esse que disse que tinha água de coco deve ser do Nordeste, né? Ficou assim, ó. Porque tem água de coco lá nos quintais das casas, tem pé de coco, né? Aqui tem muito pé de goiaba, lá é pé de coco lá. Lá o pessoal tira o coco assim e já toma aqui assim, nem precisa, né? Talvez. Mas tem gosto sim, porque as moléculas da água são bem muito mais influenciáveis. Estudos dos japoneses que não são espíritas e de outros cientistas, né? Vendo que a molécula da água, ela se transforma. E isso vamos chegar a uma conclusão de que, perceba bem, se a água mistura para virar suco. Ó, a água se mistura com um monte de coisa. A água você ferve, você congela, você endurece, você dissolve, você vira vapor. A água se mistura com o gosto da goiaba, com o gosto... Então a água, as moléculas, sua propriedade, o H2O... A química aqui é a Gisela, que é engenheira química, ela pode dizer ali, mas a água ela pode sofrer uma intervenção nossa. Imagina da espiritualidade para tornar. Agora, se você coloca aquilo com fé, você tem fé, você está ali, porque tem gente que vai tomar passe e fica rezando o texto. Eu não dou bola, mas tem passista que fica assim, ó. Tem hoje que em vez de deixar a mão no colo, para ficar a mãozinha ali, fica com a mão aqui assim. Aí a gente tem que dar o passe fazendo um retorno aqui assim, ou por dentro. Então quando você dá o passe, põe a mão no colo, relaxe, né? E tem gente que vai tomar o passe assim, ó. Quer dizer, eu estou tão tenso com esse olho aberto e fechado que eu não relaxo. E a água ela vai ser influenciada porque a água está em estado de relaxamento dentro do nosso, né, carrinho ali, tá certo? Sim, sim, pode acontecer. Acontece todos os instantes aqui. Tivemos vários feedbacks e retornos de que a água estava assim, estava assim, sim. Mas é sempre bom observar essa questão das garrafas, de como estavam as garrafas, né? Porque a gente não pode se entregar existe o misticismo para nós, porque na Europa, quando a gente já teve a oportunidade de estar lá, para eles o misticismo é o esoterismo, que seria essa parte espiritual que
eles com frieza não observavam. Mas o misticismo é exatamente o desequilíbrio, não é, de uma coisa que é boa e a pessoa desequilibra e tudo é. Tudo é. Se tiver um lírio que foi parar no telhado e a chuva bater no lírio e cair água, a pessoa diz assim, meu Deus, essa água vem do céu e vem cheirosa. Quer dizer, pode ser um lírio que esteja dentro. A gente tem que ir em cima do telhado, se não tiver nenhum lírio, aí realmente tem um fenômeno. Mas tem gente que vai acontecer isso. Eu estou contando um caso, um case que aconteceu. Né? Esse caos aconteceu que a pessoa tinha, como ela deu uma ventania e tinha pé de lírio, você sabe que o lírio ele fica no charco, né? Você sabe disso, o lírio, a terra muito molhada. E voou tanto que os pés de lírio ficaram em cima do telhado. Quando chovia, tinha uma goteira, a água vinha cheirosa, é lógico. A água estava misturada com lírio, a pessoa disse assim, que água abençoada, e começou a tomar aquela água de lírio. Mas as pessoas, assim mesmo, eu noto que eu posso psicografar, aí os obsessores vêm, tudo demais desequilibrado, já está dizendo, o desequilíbrio então vai perturbar. Tudo tem que ter o equilíbrio. Qual a visão da doutrina espírita sobre a possibilidade de clonagem em seres humanos? Meu Deus, parece uma coincidência. Hoje de manhã, como eu gosto muito de cavalo, eu assisto o Globo Rural, porque eu sou apaixonado por cavalo, né? Já tive uma égua, tudo, mas não tinha quem cuidasse. E minha mulher tinha ciúme da égua também. Eu não fazia nada com a égua, eu só ia lá conversar com ela um pouco. Não ia namorar, nem fazia nada de estranho nem nada, tá? Não fique pensando em coisas aí, não. Olha a maldade. Eu gostava de ver a égua porque eu gosto de cavalo, tenho uma afinidade com o animal. Já montei muito, né, desde criança, da adolescência. E eu estava hoje de manhã vendo a clonagem dos cavalos. Porque no Globo Rural, né? Vendo a clonagem dos cavalos, das raças, de uma égua que morreu, vendo tudo isso. E aí no final, a pessoa do Globo Rural faz uma brincadeira. Você vê como são as coisas, ó. Fizeram assistir o Globo Rural. Aí se eu for místico, eu vou dizer assim, eu assisti, então fizeram eu assistir o Globo Rural para responder essa pergunta. Estou todo arrepiado. Que nada. Talvez até possa ser que quando eu estava assistindo, comecei a pensar, e inclusive sobre o clone humano, né? Também, porque o clone de cavalo hoje em dia já e de outros animais é fantástico. E até eu gostei da resposta de uma veterinária, e ela também faz engenharia genética em animais, que ela deu uma resposta muito, assim, eu diria assim, poxa, muito equilibrada, porque ela falou assim que a questão da clonagem, que o repórter já colocou para outro caminho, é que a clonagem ali nos cavalos não é só por causa dos vencedores, ou é por conta dos grandes campeões, não, mas imagina, ela disse que você quer um cavalo e foi castrado o cavalo, né? E aquele cavalo, ou o cavalo quebrou a perna. Todo o investimento que você fez naquele cavalo, você vai lá e clona o cavalo, clonou com um tecido da pele de um cavalo que viveu na época de 1996. Ele tinha congelado essa pele e aí fez o clone do cavalo. Ou seja, o clone é uma maneira a mais. Quem sabe já não são os ensaios do futuro para já viram que o sexo é uma coisa que só trouxe muita desgraça, violência e outras coisas mais. Porque se o sexo não trouxesse violência, não existia estupradores. As pessoas não tinham ciúme doentio, pensando que a outra pessoa podia estar fazendo sexo com aquela pessoa que ela quer dominar, ou que ela quer. Então, na Terra, quem sabe não está vindo os ensaios da clonagem para a gente fazer sexo como existe em outros planetas, né? Que a pessoa faz mentalmente, não é? E o que eu tenho a dizer, eu não tenho como responder essa pergunta. O que eu acho é o seguinte, que vai ser maravilhoso. Porque mesmo que você clone um humano, mas não vai ter espírito. E aí? A espiritualidade vai aproveitar olha, pensa bem, é que as pessoas não param para pensar. Se a espiritualidade, segundo André Luiz e outros grandes espíritos, se aproveitam depois do ato sexual para que o sêmen ele já vai teleguiado, não é? O gameta masculino. Veja que trabalheira, esperar as pessoas, né? Ir para o ato sexual, o coito em si, para fazer todo aquele trabalho. O clone já vai ser melhor, porque na hora que estiver clonando, clonou, já tem ali uma coisa ali, vamos agora acompanhar esses espíritos aqui. Acredito que fica até mais rápido, né? Com mais bom senso, e vai diminuir a libido, então. Não é? Porque eu vejo que as crianças hoje estão já nascendo... uma criança hoje recém-nascida, ela já parece aquelas crianças antigas de 2 meses, né? As crianças hoje estão tão durinhas, tão diferentes. As menores já não querem comer carne, mastiga a carne e faz assim, ó. Não é?
está diferente, as crianças já não querem violência. Também me fizeram um questionamento ontem, na vida profissional, que eu me apresento lá como praticamente um ateu, até para separar esse nome do Zé Araújo do profissional, e a pessoa que me fez essa pergunta é ateu. E não sabe que eu tenho esse outro lado aqui. E isso beneficia ela, tá vendo? Se ela soubesse isso aqui, ela não estaria lá fazendo o trabalho, o curso, né? Ou um protestante não estaria fazendo o trabalho. Porque tem gente que ainda vai implicar com isso. Por que ele está usando outro nome? Por quê? O doutor Hernando usou um pseudônimo, todo mundo usa para escrever, né? Depende da intenção que você está usando. Se a intenção é boa, é para ajudar as pessoas, né? Num todo. E aí a pessoa questionou o seguinte. Ele notou que ele acha, na concepção dele, perguntou para mim o que é que eu achava, que as crianças vai terminarem ficando meio que sem religião. Ele estava com medo, porque mesmo ele sendo ateu, ele vê o papel da religião como um papel de moralizar, e não deixa de ser verdade. O papel da religião, no mundo que vai estar havendo uma metamorfose, é de realmente fazer códigos morais. As pessoas perceberem códigos morais, da caridade, do respeito, de não fazer mal ao próximo. Agora, uma coisa que eu respondi, ele ficou encafifado, foi o seguinte: eu vejo que as crianças de hoje em dia, elas vão se questionar, porque hoje as crianças já nascem, né? E quando nascer agora, a primeira coisa que ela vai ver é o Facebook dela e o Instagram nasce, né? Não gostei dessa foto, tira outra. Olha que mundo diferente. Esses dias eu estava num lugar, porque as pessoas falam, mas eu vi em loco, assim. Tava 3 pessoas conversando e cada uma estava assim, ó. E estava conversando uma com a outra, mas aqui não conversa mais assim. Então não vai precisar mais usar a fala. Quem sabe as pessoas próximas vão virar mudas. Não é porque não vai precisar falar, né? Basta. Que já é um ensaio para a forma pensamento. Ninguém para pensar que eu digitalizo uma mensagem aqui e lá em Portugal a pessoa vai receber a mensagem. Eu digitalizo aqui, lá no Japão, do outro lado do mundo, a pessoa recebe. E aí? As pessoas querem saber de usar, não querem nem saber quem inventou e como é que isso acontece. É por isso que a gente não aprende. Então a clonagem é muito bem-vinda e eu acredito que no futuro, talvez esse não vai ser desse jeito que está acontecendo, porque isso aí é só os ensaios. Quando tiraram os dinossauros daqui e colocaram outros, é tudo ensaios, né? Para ver o que vai dar melhor com a gente. Só que os ensaios não podem ser grotescos. Manda uns asteroides aí, não pode mais ser assim. Agora é só se a pessoa tiver. São outros tipos de ensaio. Saúde. Vamos lá. Uma pergunta da internet da Luciene da Holanda. Olá, irmãos da CEU. Antes de tudo, queria agradecer por nos dar essa oportunidade, esse trabalho tão lindo que vocês fazem. Gostaria de saber, ou pelo menos entender um pouco, o porquê sofro tanto por amor. Me entrego de corpo e alma, dou o melhor de mim, deve ser, todo amor, mas acabo sempre me machucando. Será que isto é um karma? Por sofrer tanto por amor? Meu namorado desencarnou mais ou menos 1 ano atrás. Sofri muito, agora me apaixonei por uma outra pessoa, só que dá tudo errado. Será que me apaixonei rápido demais? Tenho medo de ir à loucura. Estou assistindo pela internet. Muito bem. Como é que é? Luciene, muita paz. Um abraço a você aí, todos que estão na Holanda. Bem, esse perfil que você nos traçou da sua vida já nos remete a ver e a verificar que você faz parte das pessoas emocionais. Vou dar um exemplo nosso com o seu. Por exemplo, eu não tenho essa coisa de, por mais que a gente goste ou que ame, de ficar pegado, de sofrer. Eu achava que isso era uma questão, que o meu espírito era assim, que eu tinha vindo dessa forma. Amar, mas posso ficar sem aquilo e não vou nem derramar uma lágrima, nem vou fazer nada disso. Mas depois nós descobrimos que isso faz parte, de que existem comportamentos emocionais, e eu não estou dentro desses emocionais, que sentem falta, que têm carência, que amam, que se entregam e que mergulham de cabeça nas relações. Essas pessoas, de um modo geral, elas têm uma tendência a se machucarem mais do que as outras, porque ela não percebe que a outra pessoa não está no mesmo estágio do gostar, ou no mesmo estágio do desejo, ou no mesmo estágio de se entregar. Porque existem alguns comportamentos emocionais que ele quer inconscientemente dominar, ser disponível, que a pessoa precise dele. E nisso pode fazer várias coisas que não deveria fazer. E um outro comportamento é aquele que se ilude, joga chantilly, e não quer ver os defeitos da pessoa. Quando começa a conviver, começa a perceber o defeito das pessoas. Existe um outro emocional, que é aquele que
numa vitimização, eu me entrego todo, eu deixo passar por cima de mim como uma carreta e depois eu sofro, depois eu sinto no âmago do meu ser aquele sofrimento. O que aconteceu no primeiro caso aí que você nos contou foi algo que deveria acontecer com você, porque numa encarnação passada você era assim como eu, um tanto desligada desse lado emocional, e você fez algumas pessoas sofrerem no passado. Isso não é um karma, não é um pagamento. O ressarcimento você já fez, tá? Inclusive era isso que aconteceu, foi uma maneira de ressarcir que você mesma pediu. Agora, o que está acontecendo agora se chama um condicionamento, um reflexo condicionado do seu modo de ser que você é hoje. Você veio no emocional para sentir todas essas coisas, porque eu achei essa justiça muito grande. Não era justo as pessoas que hoje são racionais nunca ter passado pelo emocional. Não é justo uma pessoa ativa nunca passar pelo racional. Essa justiça, quando eu comecei a estudar as paixões, juntamente com a espiritualidade boa e amiga, nós fomos vendo muita lógica nisso. Uma pessoa, a questão 804 do Livro dos Espíritos, nos coloca Kardec fazendo um questionamento à espiritualidade de o porquê das nossas diferentes, né? Das nossas diferenças, por conta de tudo. E a resposta é muito grande, muito rica, mas eu vou colocar a parte que nos chamou mais atenção, é que a espiritualidade responde que assim Deus o quer, para que nós possamos não estagiar, estou usando a palavra, mas a gente estagiar na Terra e temos várias aptidões diferenciadas. Hoje a Luciene está numa condição emocional, onde sente mais a flor da pele, onde quer que a pessoa entenda, onde quer que a pessoa sinta o seu amor, a sua dedicação. Isso é muito rico, Luciene. Mas você tem que entender que há outras pessoas racionais e ativas que não vê da mesma forma que você. E aí é onde está o grande desafio de amar, de compreender, de entender e não buscar sofrer. Que Papai do Céu abençoe você e que você possa ter nos entendido, sabendo que já ressarciu já esse débito e que agora, lógico, não pode ser retirado o emocional de você, só na outra encarnação é que você já vai para um outro campo sem ser emocional. Muita paz. Constantemente sonho com duas tias queridas desencarnadas e na maioria dos sonhos tenho consciência, no momento que estou sonhando, que deveria anotar para lembrar no dia seguinte, pois sei que são sonhos, tudo é consciente. A pergunta é, por que quase sempre não lembro das mensagens importantes se sei que eram direcionadas a mim e a meus familiares? Não falou o nome, né? Ok. Então, veja bem, não lembramos, saúde, primeiramente porque nosso cérebro de carne, a nossa constituição cerebral, mesmo que também está ligada ao perispírito, que é o nosso corpo astral, não suporta a vivência de duas vidas. E dependendo do meu estágio, da minha tensão, da minha ansiedade do dia a dia, aquilo vai ficar, a essência do que elas quiseram dizer, vai ficar com você. Fica. Porque parece que aquilo, ela entra como um sistema intuitivo, que no momento que for para usar aquilo, parece que vem uma intuição, uma coisa tão forte que a gente para, mas peraí, parece que eu já pensei nisso. Parece que eu já pensei nisso. Já tiveram essa sensação? Pode levantar a mão, não tem vergonha, né? Eles vão demorar a filmar, porque peraí, calma que ele é emocional, vamos ficar aqui. Isso. Essa sensação, não estou falando do déjà vu, nem, né? Não estou falando mais ou menos que, mas parece que eu já pensei nisso, parece que essa situação ia acontecer, eu já sabia. Aí sim, acontece dessa forma. E é meio que imperceptível. Agora, o porquê, todo mundo já perguntou, diversas perguntas e respostas já respondi. Até aconselho, não só ler da 400 até a 412 do Livro dos Espíritos, que trata do sono e os sonhos, mas também ler o capítulo posterior a isso, que fala do desligamento do sono, dos encontros e reencontros com pessoas de outros mundos, de outros países, amigos vivos, que é a 416, 17, 18, por ali, também vai falar. Não é? E você vai ver que essa perda se faz muito mais da gente, do apego do dia a dia que nós temos, e da nossa frequência, né, do que propriamente dos espíritos. Mas o que importa é o resultado que vai vir depois. O encontro com a tia, isso aí é verídico. O que não é verídico
é que a gente não sabe o que quis dizer, mas quis dizer isso, mas por que eu não lembro de tudo? O que queria que eu fizesse? Quer que eu faça isso ou aquilo? Talvez não é para agora. O espírito está sendo preparado. Pode haver o sonho que eles chamam de sonho recorrente, não aquele pesadelo. Ali é outra coisa. Estou falando aquele que de novo a pessoa repete e vem ter com a gente, porque se não ficar entendido, eles voltarão. Uma coisa aprendemos durante esse tempo todo, com toda certeza, que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Até os encontros no mundo espiritual. Acreditem, eu estava aqui a semana passada, foi semana passada que teve a psicografia? Não, né? Quando foi? Tinha terminado a palestra, veja bem, fui me preparar para o estudo aqui que ia ter de mediunidade, estava em pé aqui, o Roberto disse que eu estava aqui em pé, já fiquei até, já me tomaram em Portugal, tinha acontecido, primeira vez que aconteceu foi em Portugal. Estava com o presidente da Federação Espírita Portuguesa, caminhando com ele para entrar numa igrejinha, onde o infante tinha entrado e tudo mais, e ali deu uma comoção de choro. Eu entrei dentro daquela capela, eu chorava, não conseguia parar de chorar. Quando eu saí da capela, aí o choro parou. Mas eu não sei chorar, eu tinha uma coisa, uma comoção, uma energia, e em pé com ele eu tive um transe, que foi raro, não me lembro disso ter acontecido na minha vida, uma psicofonia, onde meu timbre de voz mudou, ele disse que eu era um vulto da história portuguesa ali, uma mulher, né, que já viveu também no Brasil, enfim. E quando foi pela segunda vez, foi aqui no CEIU, semana passada, eu em pé aqui, falava com o Roberto, só lembro disso, daqui a pouco ele disse que eu fui ali, parecia um voodoo, fui para aquela mesa, comecei a psicografar naquela mesa. A espiritualidade me pegou, disse que meus pés arrastavam, junto com o Roberto, me trouxeram até aqui em cima e comecei a psicografar. Agora, teve pessoas lá no Facebook que me comunicaram que disseram assim, por que não me avisaram? Né? Só faltou dizer assim, desgraçado. Aí ainda bem que alguém disse assim, mas nem o próprio Zé sabia? Olha que as pessoas ficam, em vez de querer entender o processo, desgraçado, devia ter avisado. Porque essas pessoas não entendem o que é caridade, o que é compromisso, o que é... A Kátia disse que teve que responder 40 e poucos e-mails, né, de pessoas querendo psicografia. A gente não tem acesso a nada, ainda bem aqui, aos e-mails. Aí vê só. As pessoas querem saber como é que está o meu parente e acham que eu sou uma máquina. Que eu tenho 50 bolas de cristal aqui, né? Gente, seu parente está vindo agora, Emanuel... Não. Eu não tenho dado de ninguém aqui. A Kátia falou muito bem, às vezes em psicografia de lugares de pessoas que eu nunca vi, que não tem contato, que não tem nada. Teve gente lá de uma cidade lá do Rio Grande do Norte, que o Roberto passou 2 meses para achar, através da prefeitura. E achou. E era um ex-prefeito, aliás, um prefeito de uma cidade que a mulher dele desencarnou com câncer, que encontrou-se com o filho e ninguém podia, não tinha Face, não tinha nada, não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. E aí? E o que você faz com isso? Ainda bem que é o Roberto Carrilho, que é desconfiado da própria sombra. Não tinha nada, e aí? O que se faz? Mas achou, ela tem razão. Achou, demorou 2, 3 meses, mas a gente achou para quem estava destinado lá. Então não tem isso, o telefone toca lá para cá, calma. É que quando eles encontram assim, e eu não tenho vergonha de dizer, eu não gosto muito da ideia de ser médium. Gosto da ideia de ser pesquisador, das pessoas vir dar palestra. Eu fiz de tudo para não aparecer aqui na frente, né? Treinei todo mundo para ser palestrante e tudo mais, para não vir aqui. Aí em agosto do ano de 2012, colocaram a psicografia para vir aqui para frente. E que foi maravilhoso, e é maravilhoso. Mas assim, espontâneo, como aconteceu. E sabe por que aconteceu depois? Me perguntaram isso, já vou responder. Por que aconteceu depois? Porque as pessoas iam ficar assim, tomara que o Senhor venha, pai, aí já ia atrapalhar tudo. E como eu estou destreinado, porque isso também é treinamento. Eu sou inconsciente, mas é treinamento. E por que vieram aqueles espíritos? Porque tem afinidade comigo. Tem alguns espíritos, gente, que eu não sei o que é, criaram uma afinidade comigo tão grande. Natasha Volta Gomes, esse menino Bruno, as irmãs de Yoshifuso, criaram uma afinidade, criaram. Essa moça Fernanda, né, lá do Recife, olha, porque tu nasceu lá. Não, nunca nem conheci, nem conheço os pais, nem a mãe dela. Apareceu várias vezes aqui, né, em palestras. Se ela for olhar as palestrinhas, ela deu vários recados até que veio naquele dia e psicografou. Mas se a mãe assistir as nossas palestras todinha que eu dei aqui, né, ou cursos, vai ver que a Fernanda, a Nanda lá, como ela disse pra mim, uma morena do sorriso bonito, ela tem uma roupa assim meio azulzinha com cinza. Hoje ela não está por aqui, mas várias vezes ela apareceu aqui para mim, riu, disse para minha mãe que eu estou bem. Eu sou a Nanda de Recife. Fernanda, na última vez veio aqui. Mas acontece espontaneamente. Ainda bem que eu não vejo espírito quando eu quero. Não vejo. Agora eu estou no aeroporto, num lugar, tá aquelas pessoas fazendo assim para mim. Eu já penso que é espírito hoje em dia.
E da última vez eu perguntei assim, tem alguém por ali que eu tô com meu óculos embaçado? Não, ali não tem ninguém. Eu digo, Aí eu faço assim, ó. Aí eu devolvo assim de volta, ó. Mas vamos lá. O importante é a verdade, o resto. Minha vida está de cabeça para baixo. Me separei, traí meu marido e acabei me envolvendo com outra pessoa. Mas sinto uma culpa, um remorso muito grande pelo que fiz com meu ex-marido. Sinto que algo me diz que devo tentar reconstruir minha família novamente. Mas, por outro lado, não consigo me desligar desta outra pessoa que conheci. O que devo fazer? Minha razão me diz uma coisa, mas minha emoção e vontade me manda fazer outra. Sou uma multiface conservação. Não precisava nem dizer o que vai acontecer ali, ó. Não precisava dizer o restante ali. Não diga, não precisa. Eu tenho uma mediunidade, psicometria, eu já percebi já, não precisa. Só que eu vou começar pelo final. Quando eu digo que eu tenho uma vontade, uma emoção, muitas vezes eu não quero dizer que eu tenho uma atração e um tesão. E atração e tesão não combina com relação de amor, de afeto espiritual. Porque isso uma hora acaba. Tá certo? E o que acontece é o seguinte, você não vai ser a primeira nem a última. E todo mundo faz isso e a culpa é do casal. Porque o outro também, porque é a questão daquilo ali, ó. No começo eu tenho ciúme, é flores, eu quero conquistar. Depois que passa essa fase do troféu, os futuristas multifaces entram numa fase assim, ó, tanto homem como mulher. Depois do 3º, 4º ano de casamento, já conquistaram aquele ciúme, aquela cuidado toda, já entra nessa fase de balançar o pé na cama, ó. Será que ela vai me procurar ou não vai? Será que ele vai me procurar? Só eu procuro. E a pessoa está com enxaqueca, dor de cabeça, ou menstruada, ou o cara trabalhou muito, não está nem imaginando aquilo ali. A pessoa assim, ó. E não diz, né? É isso que vai dando no casamento. Porque aí a pessoa já, aí a outra faz assim, tá, tu não vem deitar não? Aí a pessoa, meu amor, tu só vive assim. Aí eu já crio motivos, porque as pessoas criam motivos para dizer que a coisa não vai mais. E aí, quando eu conheço a pessoa na carência, a pessoa faz coisa que ele não fazia mais ou nunca fez, eu nunca falei para ele fazer também. Aí o outro faz, aí eu tenho vontade da emoção, mas é do tesão. Não é a questão do relacionamento, da amizade do amigo. Porque se não houvesse amizade, se não houvesse esse amor espiritual, não viria a culpa. Não teria o retorno para voltar. Não se sinta mal porque não será. E quem julgar isso aí, eu fico com Jesus devia ter terminado a culpa, não apenas com Chico Xavier, mas com Jesus, quando Jesus disse, isso olha, até as pessoas de outras doutrinas respeitam essa passagem que eles chamam do profeta Jesus, quando Jesus não é reconhecido nas religiões maiores, né? Que é a muçulmana, a maior religião do mundo, né? Depois o budismo, depois vem o cristianismo, que é a terceira ou quarta maior religião do mundo, né? E as pessoas acham que o cristianismo é a primeira. Os ocidentais, olha como nós somos egocêntricos. Aquilo que a gente professa, assim eles também fazem da gente. Assim como a gente diz, meu Deus, ele também fala assim, esse profeta Jesus. A gente fala o profeta Maomé, né? O que é Jesus para nós é Maomé para os muçulmanos. É o que é Buda para os budistas, né? Para os hinduístas. É o que é a questão dos antepassados para os japoneses. Então, Jesus disse, todo mundo ia apedrejar a mulher lá que era adúltera, todo mundo com suas pedras. Tinha gente que já estava assim, eu vou acertar primeiro, né? E aí Jesus estava escrevendo na areia e disse assim, e já todo mundo querendo testar Jesus, o que ele devia fazer da lei, o que ele diria para fazer, se ele era um enviado de Deus. E ele diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos foram largando as pedras, depois os mais jovens foram largando. Daqui a pouco Jesus perguntou, mulher, onde está aqueles que te acusam? Foram embora. Aí Jesus disse assim, vais e não pequeis mais. Só que a palavra pecado, pequeis, para a nossa língua portuguesa, traduzida do hebraico para o aramaico, sofreram muitas interpretações de pessoas que queriam escravizar suas mulheres, o machismo que tem na Bíblia, tudo isso. Na verdade, a palavra pecado não é isso que nós entendemos. Pecado é um sistema, uma programação para fidelizar a gente a um sistema, a uma crença para que nós tenhamos medo. Tanto que a culpa, eu sempre falo que os índios, coitados, foram os primeiros que sofreram essa questão da culpa. Porque os índios estavam no Brasil aqui, peladinho, tudo puro, fazendo suas coisinhas. Veio um padre, né, meio que com vinho na cabeça, e que vão transformar em santo daqui a pouco, e imprimiu a culpa aos índios. Foi porque estavam pelados, coitados, nus, porque eram puros, ou porque não processavam um dogma que eles queriam imprimir para os índios. Numa daquelas
últimas façanhas do senhor General Figueiredo, que Papai do Céu abençoe seu espírito lá onde estiver, daquela hidroelétrica que não serve para nada hoje. Mataram-se tantos índios. Mataram-se alguns brancos, mas quantos índios morreram em nome do progresso? Impondo a eles alguma culpa de algo que eles não tinham, e eles estavam na mata deles, lá no processo deles. Então, assim como Jesus perdoou, como os índios não são culpados do que a gente quis que culpasse, vocês que eu digo porque eu não sinto isso, a maioria, 100% dos brasileiros sentem culpa e vivem aprisionados na culpa. O europeu não sente tanta culpa porque já teve uma liberdade, né? Calvinista, depois o Martinho Lutero Portas do Castelo de Edimburgo, na Alemanha, já tinha por isso que fundaram Nova York. As pessoas que saíram corridas do Recife, com a perseguição holandesa, fundaram Nova York. Recife, em Pernambuco, podia ser a Nova York da vida, porque o pensamento já diferenciado, não preso a coisa, porque resume-se tudo na resposta da questão 632 do Livro dos Espíritos. Resume-se ali, como a gente falou hoje para vocês, né? Eles nem lembram mais, né? Mas eu estou com outra melhor aqui na cabeça. Opa, essa é boa. Mas não lembro de tudo. A questão 614 do Livro dos Espíritos fala sobre a lei natural. Allan Kardec pergunta, na 614, sobre essa lei natural. E a resposta da 614 é que eu quero falar um trechinho para vocês. Resume-se o seguinte, que quando a gente se afasta da lei natural, nós somos infelizes. E toda vez que a gente está seguindo a lei natural, sem ser a lei dos homens, mas a lei natural, nós somos felizes. Então, busque isso, se tem certeza, conversar, dialogar, ver se a outra parte, que é o ex-marido, quer isso também, se ele vai perdoar, porque não adianta também voltar para uma relação, porque você pega um jarro, ele rachado, se você colar mal feito, não fica uma rachadura feia, fica vazando água? Tem que ver essa questão dessa rachadura, como é que é. Tem que conversar, tem que sentir perdão, tem que ter ajuda, inclusive, de terceiros. Venha para uma conversa fraterna, converse ali, né? Maria, que coisa linda. Ó Maria. Ó a mãe dela aí, ó, a mãe, tem que amar Maria, tá vendo você? Maria. Ela chorou um monte, porque a Maria era diferente, mas a Maria é mais diferente mesmo. Se brincar, é mais inteligente que a mãe. Que a Maria tem um gene de síndrome de Down, não quer dizer nada, ela é espoleta. Eu já disse isso, que eu encontrei nas pessoas de síndrome de Down, uns ativos, uns emocionais e uns racionais. Até ali está inserido o contexto das bases paixões. Então, que possa, né, conseguir essa reconciliação e que possa, acima de tudo, tentar se amar para ser feliz. Porque como eu não posso agora, acho que me libertei de um casamento falido e agora eu estou preso a uma emoção do tesão ou daquilo que eu sinto lá, e isso não prende ninguém, porque isso é uma coisa muito passageira. Quem consegue aqui ter um orgasmo de 2 minutos, direto, sem parar? Sem parar, não consegue. Os otimistas consigam, talvez, o eu diferente e tudo mais, mas mesmo assim tem uma limitação. Consegue 2 horas aqui, passar 2 horas aqui? Tem um caso no médico que eu e minha esposa estava assistindo numa TV lá, que a mulher teve esse problema, mas era uma disfunção aquilo ali. O dia todo ela, e leva lá. É verdade. Ou o homem, né, não vai conseguir também. O homem, ele já vira para o outro lado, tem homem que dorme, né? Tem homem que... Então, é aquele momento, para aquele momento eu tenho uma ansiedade incrível para aquilo, eu tomo qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, depois daquilo, ou se fuma, antigamente se fumava, eu tomava uísque, né? Agora você vai assistir televisão, ou vai ver por Face. Só não deixe se prender com isso. Desculpa a sinceridade, mas eu gosto das coisas, né? Sincero, vamos lá. Gostaria de saber sobre apometria e regressão, como funciona e para que é indicado. Não conheço nenhuma das duas, mas vou falar um pouquinho da apometria, porque li um livro, né, muito rasamente. Não conheço o assunto. Se eu falar aqui, eu sou um falso julgador de falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento profundo, porque eu não tenho tempo de estudar. Regressão, temos trabalho. Nós fomos, eu e o Robson, ano passado, foi para o Instituto Pérez, pessoas do Instituto Pérez, Ney Pietro Pérez, né, que é a dona Maria Júlia, né, que hoje está com certa degenerescência, foi uma das maiores que trouxeram aqui a regressão de memória para o Brasil. Um dos maiores estudos de psiquiatria e psicologia de São Paulo. E pelo pouco estudo que nós fizemos da regressão, é uma coisa muito boa. Imaginem que uma doutora, que agora eu esqueço o nome dela, norte-americana,
Eu só me lembro da parte Emily, eu acho que era Emily ou Kleb Ross. Não vou lembrar. Em inglês eu não lembro, se fosse alemão ou russo eu lembrava logo. Não lembro o nome dela, mas peço desculpa a vocês não lembrar o nome. Mas eu lembro do que aconteceu. Uma regressão de memória, uma psicóloga que não acreditava em vidas depois da... E não acreditou depois, mesmo assim, depois disso, ainda não começou a acreditar, porque aí não sei porquê. Ela estava fazendo um trabalho e tudo mais, e trabalhava naquele... Porque é diferente da gente aqui. A gente aqui tem SUS, esse negócio, a gente tem outra coisa nos Estados Unidos, né? Que a pessoa tem direito a ir lá. Sistema de saúde. E o rapaz, esse menino, o menino, quando um certo momento ele se jogava no chão. E a mãe percebeu que era toda vez que um pássaro batia as asas. Toda vez que um passarinho pousava, batia as asas, ou um pombo, ou né, qualquer um corvo daquele, batia as asas, ele se jogava no chão e desmaiava. E ele desmaiava. E aí, quando descobriram que era através dos pássaros, essa doutora fez a coisa, ela intrigou ela. Mas como isso? E ela começou a fazer um trabalho em cima dessa criança. E ela disse, podemos fazer uma experiência, me desculpe, mas eu queria ver, não estou desconfiando de vocês, mas eu gostaria de ver esse fenômeno. E aí, de propósito, trouxeram os pombos, quando os pombos bateram as asas, ele desmaiou. Ela repetiu isso por 3, 4, 5 vezes para ver se isso não era uma coisa, né? Viu que ele estava desmaiado mesmo, abriu as pupilas deles, tudo viu, verificou, botou lâmpadazinha, tudo. Depois desse procedimento, ela começou com acompanhamento e fazia conversas com ele, fazia nada. Durante anos, quando ele completou, já tinha mais de 10 anos que essa doutora fazia isso, quando ele completou 17, 18 anos, ela já estava avançando naquilo ali. Ela disse, olha, vou passar e vou deixar o caso. Quando foi que ele tinha 21 anos, isso voltou muito forte. Do tipo dele achar que estava sangrando e dizer assim, estou sangrando e está doendo aqui meu peito e tal, e não tinha nenhum sangramento. Aí foi quando voltou para a doutora agora já tinha iniciado um processo de regressão. E ela fez a regressão normal com ele, até ali a vida uterina, e só ia até ali. Um dia ela disse, eu vou além. Ela disse, não sei por que deu aquela coisa nela, ela não acreditava, isso está todo documentado, tem que lembrar o nome da... Ela foi além. Quando ela vai além, na regressão, o que acontece? O rapaz vai se vê num campo de batalha, numa cova gigante, porque na Segunda Guerra Mundial se fazia uma cova gigante, né? Botava as pessoas todas ali, e ele era um daqueles que estava em cima ainda, vivo. Todo, porque tinha explodido, porque aí ele veio, contou para ela na explosão que teve, que nessa explosão ele ficou ferido, muito ferido, e foi colocado em cima lá daquele povo todo. E o que ele ficou traumático no perispírito dele, que ele nasceu assim, foi a questão que toda vez que os pássaros batiam as asas, ele dava uma coisa dele, desmaiava por causa das picadas que eles davam. Que eles batiam as asas, picava e batia as asas, picava e batia as asas. E ele morreu assim, sendo picado pelos pássaros, porque ele era mais um que estava naquela cova gigante, cheia de gente da Segunda Guerra, né? Vocês devem ter visto a história, estava ali. E a doutora, meu Deus, começou a prestar atenção nesse outro lado aí, que ela era praticamente, né, descrente de tudo isso. E a regressão serviu para condicionar, e foi um melhoramento. Quando ele colocou isso para fora, que ela começou a fazer um trabalho nele, melhorou 100%, se curou do trauma. A regressão é uma coisa muito boa. Agora, eu gostaria de dizer para quem fez essa pergunta que a regressão tem que ser feita por pessoas sérias, por pessoas que não querem, porque tem gente que condiciona uma fantasia. Olha, agora você está ali, e a pessoa que está fazendo nunca quer ser mendigo, né? Mendiga, né? Ah, agora eu sou um rei, sou uma condessa, eu estou me vendo assim. Eu já tive uma psicometria de regressão regressiva. Aqui, eu estava conversando com a pessoa, de repente eu vi essa pessoa numa carruagem, fazendo coisas que não deveria estar fazendo na carruagem, e foi bom porque a espiritualidade mostrou essa cena para que a gente pudesse indicar como a Beatriz ia conduzir o caso dessa pessoa. De vez em quando acontece isso. Teve um outro caso aqui, que foi a salinha era aqui, e essa pessoa é católica, voltou para a igreja católica, aplicava a catequese, né? É que lá em cima é catecismo, a catequese, e ela... não, chegou naquela idade X, que foi a idade que aconteceu o trauma da outra vida, ela não conseguia tomar banho. Uma moça com cabelão aqui, ó, do eu diferente, eu personalista, bonita. E eu e minha esposa, a gente lembra muito dela. Um tempo desse a gente viu. Eu acho que quem lembra dela aqui vai ser a Silvana lembra, né? Quem mais aqui? Eu acho que não sei se a Adriana lembra, o pessoal do passado aqui. Ela tinha um cabelão aqui, e Kátia não era dessa época aqui. E ela estava exatamente aqui, e olha que eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha feito uma regressão na minha vida, não sou psiquiatra, não sou psicólogo.
Embora tem gente que diga que eu fui em outra vida, mas já fui em outra vida. Mas a espiritualidade, eu digo, irmã Lúcia, o que é que eu faço? Ela disse, vá, deite ela e faça uma regressão de memória. Estava a gente na sala, eu acho que estava eu, a Silvana, a Anice, estávamos aqui. Tinha alguém na sala me ajudando, eu não sei se era Guisa naquele tempo. E eu sei que ela voltou, conseguimos fazer ela voltar. E ela tinha pavor à água, ela não queria tomar banho, porque quando ela começava a tomar banho nessa idade, ela começava a se afogar. E aí eu vi a cena, ela morrendo afogada, ela também foi colocando, que ela não queria morrer, e afundava, e não queria, naquele mar, e aquele barco caiu, e ela não queria, e quando ela começou a tomar banho, ela estava ficando fedendo, ela disse, eu já estou fedendo. No dia que ela veio aqui, ela tinha até um odor, uma moça que tomava banho sempre, mas não conseguia mais tomar banho. E nós fizemos um tratamento que levou aí de 1 mês a 2 meses. Quando ela ficou boa, ela ficou meio que a pulso aqui, a pulso assim, como a pessoa fica devedor, né? Queria ficar aqui, aí foi quando a espiritualidade me disse, diga para ela que ela volta para a igreja católica, que ela está fazendo falta lá. Não é obrigada a ficar aqui por conta disso. E ela libertou-se disso. Então a regressão de memória, sendo com seriedade, sem condicionamentos, sem interesses pessoais, de ego, de elogio, de feedback, se for feito com pessoas que tenham um certo dom ou uma pequena mediunidade de escutar o anjo da guarda e de conduzir magneticamente a pessoa, porque nem todos conseguem fazer regressão de memória, foi isso que nós descobrimos, e nem todos estão aptos a serem hipnotizados, e nem todos estão aptos a serem, ter uma regressão assim espontânea no estado de vigília. Agora, quanto à apometria, esta nós vamos ficar devendo, mas a única coisa que eu sei que da apometria é algo muito positivo e algo muito negativo. O algo muito positivo é que a apometria ela faz uns trabalhos com algumas pessoas místicas e algumas pessoas que nós não conseguimos atingir, por conta que se acham cansativos toda essa palestra, esses estudos, então consegue atingir esse público. Eu acho isso muito positivo. Negativo foi o que eles estão fazendo agora, que nos contaram, um grande palestrante da nossa casa, que não é daqui do Blumenau, mas que vem da palestra aqui, nos contou que foi por curiosidade, pediu, eu disse, que é isso, você tem que ir. E segundo ele e outras pessoas me contaram de outras cidades, a apometria está realmente navegando na maionese, no sistema de ilusão. Disse que eu estou aqui com você, eu sou o médium da apometria, você vai sair daí, vai entrar em mim, e você não vai perder a sua consciência. Veja bem, eu trabalho com comportamento e psique, e sou médium inconsciente. Veja bem, como é que ela pode estar ali, você está aqui, assim, do jeito que você está. Só fechou os olhos, ficou com os olhos abertos, uma parte do seu psique vem em mim, eu recebo o seu psique para falar com você mesma. Ou para dizer como é que está. Isso eu achei muito, desculpa dizer, muito maluco. E a outra coisa que é negativa que eu acho é o toque, né? O toque na pessoa, porque assim, ó, isso pode dar muita conotação, porque tem mulheres, tem seio, você passa a mão perto do seio. Eu acho meio um negócio de toque, porque o passe mostra que magneticamente, quem já tomou passe, sentiu uma quentura no ouvido, sentiu uma coisa como se estivesse mexendo em você, levanta a mão. Ó, quantas pessoas, e nós não tocamos em vocês. Às vezes sem querer, alguns míopes fazem assim na orelha, né? Bate na cabeça. Quando tocar sou eu, que às vezes meu óculos não dá um problema. E às vezes eu toco na orelha da pessoa. Aí tem gente que vai dizer assim, hoje ele não tocou na orelha, será que não tem problema nenhum? Foi não, criatura, foi sem querer, eu bati na orelha com o dedo. Não é? Eu acho que eu sou quase o mais desajustado ali para fazer isso, porque eu tenho uma coordenação motora meia grossa, meia pedreiral, né, de pedreiro, então aí às vezes eu... Mas aí eu aprendo, vou fazendo. Mas vocês sentem, então a gente não toca em vocês, a gente não toca. Nós não tocamos em vocês, a gente não dá beliscão, não faz nada. Se sofreu um beliscão lá, não fomos nós. Já vou avisando, porque ninguém aqui toca em ninguém. Então, isso aí é que eu conheço a apometria. Agora, sei que é uma mistura, dizem que é uma mistura de algumas etnias, como o candomblé, junto com o espiritismo, junto com os chakras, tudo. E é válido. Quando as pessoas perseguiam o reiki, eu digo, não faça isso. Papai do céu mandou o reiki através, porque até o reiki, que também toca, mas que é para uma camada que não viria aqui na casa espírita, porque o nosso problema do futuro, que já tinha me dito lá no passado, esse problema agora, são problemas energéticos. As pessoas, quando tem uma simbiose energética com o outro, ela fica cansada, ou fica sugada, ou fica com dor de cabeça, não sabe de onde é. Hoje o nosso mal é esse, pode ver. É energético. Então tudo que vier para sanar essas coisas é muito bem-vindo. Agora com o quê? Com bom senso e razão, e principalmente o amor no coração. Então, da apometria eu não posso falar muito porque sou ignorante. E se eu falar mais um pouco, você, inclusive, queimado no fogo do umbral. Porque estou falando de uma coisa que eu não conheço. Isso é sacanagem.
Assim como falam da gente sem conhecer, a gente não pode fazer a mesma coisa, porque eu não conheço apometria, sou ignorante, teria que aprender um pouco sobre apometria para poder falar para vocês, tá? Olha, sempre tem uma vez, né? Essa eu não consigo responder. Posso continuar fazendo as perguntas? Não, e já deu a hora? Como é que é? Deu 1h40. Meu, tá bom, né? Tô doente com a garganta, eu quero trabalhar amanhã. Trabalho com a voz, vou ter que fazer todo um processo hoje à noite. Ainda vai querer a minha obsessora que eu trabalho na mediúnica. Não, você trabalha. Chico Xavier trabalhava com o olho sangrando. Ainda vou receber essa hoje à noite. E é verdade. Eu vou trabalhar até a última gota de pus. Mas pode fazer outra pergunta, vamos lá. Então tá, uma pergunta do Face. Boa tarde, amigos. Meu nome é Douglas Jefferson de Freitas. Gostaria, se possível, obter uma resposta. Sonho muito com batalhas, guerras, praticamente toda semana, sempre como soldado. Há possibilidade de eu ter sido um soldado ou o que isso representa? Não, a possibilidade maior aí é ter sido um soldado. Agora, vamos lá. Como é que se analisa uma questão dessa? Análise A. Eu tenho assistido filme de guerra, algum filme de guerra me impressionou? Não. Então, 5 pontos. Eu não gosto de soldados, não gosto de quartel e tenho uma implicância com isso? Diminui 2 pontos. Fica 3, né? Não, aí se não tem nenhum dos dois, 10 pontos. Então, quer dizer o seguinte, que eu tenho problemas lá quando soldado, tive algumas coisas, aquilo me marcou muito, tem alguma coisa que hoje está acontecendo e que eu acredito muito nisso. Há muitos estudos de casos que a pessoa na idade X, 22 anos, 4 meses, 3 dias, se suicidou. Ou as pessoas, quando chega aquela época que foi da moça aqui, católica, apostólica, romana, que não queria tomar banho. Assim como chegar a hora, tem época que você sonha. E tem sonho que nos acompanha desde a infância, não é verdade? Sonha com aquilo. Eu sempre sonhei volitando pelas árvores assim. Quando eu acordava, eu dizia assim, meu Deus, estou aqui, né? Queria ficar lá, achava que voava. Então, um sonho desse, se ele começar a ser recorrente a partir de agora, teria que saber se foi antes, mas se foi a partir de agora, não houve filme, não houve nada que personagem, é 100% que é da vida passada. Ou seja, é de alguma vida, não precisa ser da vida passada. Pode ser de uma reencarnação, 3, 4 encarnações atrás. Porque eu já sonhei mesmo com trajes que não existem. Pode ser de outro mundo, pode ser de outra coisa. Porque você sabia que existe um sistema de culpa, um sistema de exílio. Muitos espíritos que estão exilados aqui, no momento, ficam com a nostalgia, olhando para as estrelas, outros assim, mas eu não queria viver mais aqui, outros eu não aguento mais ficar com essas pessoas. Tudo isso também não deixa de ser um exílio, né? Para a pessoa estar num planeta que ele veio, que ele tem que aprender o amor, aprender a moral, aprender a dor, conviver com essas pessoas que ainda matam, que ainda roubam, que ainda enganam, que ainda se enganam e que querem viver a vida fazendo, achando que tem razão. E que depois que desencarna, aí fica mais difícil, né? Da gente tentar resolver o que a gente pode resolver já. Então, sim. Pode ser sim, uma coisa da outra vida. Mas recomendo ler ali, questão 413, 14, 15, 16, que é muito interessante. E outras mais. Ok, então? Então vamos lá. Tem que fazer uma prece, é? Tem que fazer. Sim, só gostaria de dar um recado para o pessoal. Não. É um convite, na verdade. As Cidades Espirituais, o livro, né? Cidades Espirituais, Muitas Moradas, já está na sua 2ª edição. Quer dizer que os 600 livros que foram feitos já foram vendidos. Fizemos mais 1000, agora vai vender mais 1000 também. Nós vamos fazer um relançamento na livraria Blue Livro, no Shopping Parque Europeu, no dia 10/7, às 19 horas. Relançamento com a presença do autor encarnado. O espiritual provavelmente vai estar presente também. O autor é ele. E autógrafos. Tá? Não esqueça, o autor então, é o Felipe. O Luiz Felipe é o autor. O autor espiritual. Eu sou só a caneta enferrujada que ele está usando, porque não tem outra. Então fica o convite para todos que quiserem prestigiar. Ok? Vamos fechar os olhos então e aguardar a oração final agora. Papai do céu, espiritualidade boa e amiga, que nos guarda e nos orienta, agradecemos todos nós, primeiramente, pela proteção que tem nos dado, por mais essa existência, pelo pão de cada dia que tem nos dado, pelas experiências dos nãos, dos desencontros,
mas também agradecemos por reencontrar pessoas tão queridas, espíritos sequiosos das nossas presenças espirituais, que chegam aos nossos ouvidos nos intuindo, nos inflamando o seu amor. Muito obrigado. Obrigado por esta casa de oração e de trabalho, pela palestra, pelas perguntas e também pelas respostas das intuições dos espíritos que nos ajudam. Agradecemos pelos espíritos dos nossos entes queridos que se encontram na espiritualidade, nos cercando com seus carinhos e tecendo a vontade de que nós possamos enxergar que esta vida passageira é só uma maneira de para a pátria espiritual entrar. Que possamos, com amor no coração, perdoar todos aqueles do caminho e principalmente o nosso irmão que nos ofendeu de alguma forma, e que possamos, sem equívocos, através de uma carta, ou mesmo de um e-mail, de um telefonema, dizer-lhes, ou mesmo pessoalmente: me perdoa, eu te perdoo, e que sigamos o caminho de todos nós nos unirmos com a vontade de hoje sermos muito melhores do que ontem, e com certeza amanhã muito melhores do que hoje. Assim seja.